Bom dia, irmãos. Que saudade de estar com a nossa comunidade de novo, de poder rever os amigos, rever as pessoas que a gente tem comunhão junto. Eu acredito que assim como eu, você deve estar um pouco cansado de tantas lives, de tantas mensagens e conteúdos sendo produzidos. Muita coisa boa tem sido feita, mas ao mesmo tempo eu tenho que confessar que eu estou um pouco cansado. Acho que é a vontade de encontrar pessoalmente com a comunidade influencia muito nisso. Acredito que vai ser uma tremenda festa quando a gente puder fazer isso. E vai ser muito bom, a gente vai poder louvar a Deus, né? E cultuar Ele juntos de novo. Hoje eu vou trazer uma reflexão de uma devocional que eu fiz há alguns dias, no devocionário do Tim Keller com sua esposa. Fica em Salmo 55, de 1 a 8. E eu vou fazer a leitura e a gente vai refletir um pouco sobre essas verdades bíblicas. Diz assim: Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. O meu coração estremece no peito, terrores de morte caem sobre mim. Temor e tremor me sobrevêm e o horror se apodera de mim. Então eu disse: que me dera ter asas como a pomba, voaria e acharia descanso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Depressa eu me abrigaria do vendaval e da tempestade. Diante da calamidade, diante do problema, da aflição, quando o temor e o tremor sobrevêm, quando o horror ele se apodera de nós talvez a gente tenha a mesma sensação, o mesmo desejo de Davi. Eu me identifico muito com Davi nessa situação, né? Nessa situação em que ele diz que queria ter asas como pombas e fugir dos problemas, fugir da realidade que ele estava naquele momento. Eu me lembro muito bem que na faculdade e nas atividades da Rebusca, quando tive mais obrigações assim na minha vida, eu me lembro quando eu tinha muitas atividades, muitos trabalhos, prazos para resolver e para entregar. Em algumas ocasiões eu simplesmente escolhia não fazer. Olhando para tudo que eu tinha para fazer, eu escolhia não fazer nada, porque assim eu me escondia dos problemas, né? Ou aparentemente os escondia debaixo do tapete. O fato é que isso não é possível, né? Era uma aparente fuga que no final teria os problemas lá me esperando. Mas o fato é que diante da calamidade, de que forma nós temos fugido dos nossos problemas, né? Ah, Davi, no caso de Davi, fugir dos problemas implicaria em abrir mão da coroa. Fugir dos problemas implicaria em entregar o reino, talvez para outra pessoa cumprir com o que ele tinha que cumprir, né? Passar essa bucha para outro, ou dar esse problema para outro resolver, que não ele. Mas e no nosso caso? Quando o problema está diante de nós, a dificuldade está diante de nós, como nós temos fugido ou reagido a isso? Eu acredito que existem diferentes formas da gente fazer isso, né? E uma delas pode ser um vício. Talvez diminuindo a tristeza com algo que é passageiro, ou anestesiando a tristeza. Talvez não cumprindo com a vontade de Deus para a nossa vida, escolhendo o caminho mais rápido, mais fácil, o atalho, não cumprindo com os mandamentos de Deus, não agindo segundo a vontade de Deus que é expressa na sua palavra. Talvez a gente procure refúgio nessas coisas, mas a gente pode entender que a questão é que longe de Deus nenhum refúgio se mostra, vamos dizer assim, eficiente, né? A gente vai perceber que no final só Cristo, só em Jesus nós temos refúgio. Eu me lembro de um episódio em que Jesus talvez tenha flertado com essa sensação de voar e se esconder. Foi no momento em que ele diz: Meu Deus, se possível, afasta de mim esse cálice,
mas não seja conforme a minha vontade, mas conforme a sua. Nós percebemos talvez que Jesus nesse momento ele tenha tido vontade de fugir, né? É claro que na sua, vamos dizer assim, divindade e também com seu senso de propósito, Jesus não poderia abrir mão de cumprir a vontade do Pai. Isso é impossível de ter acontecido, né? De Jesus abrir mão do propósito e da vontade do Pai. Mas eu entendo ali nessa passagem que Jesus tenha passado por isso como nós, né? Essa sensação de querer fugir. Mas, embora viver assim possa ser difícil, todas as outras alternativas elas se mostram infinitamente piores. Infinitamente piores. E Jesus, sendo o próprio Deus, ele sabia que só há refúgio no próprio Deus. Deus é nosso refúgio e fortaleza. E não há outro caminho ou outra saída para enfrentar os problemas que não aos pés do Senhor, refugiados no Senhor. Meus irmãos, que Deus então nos ajude a depositarmos a confiança somente nele e encontrarmos refúgio somente nele. Grande abraço.